Olá, pessoal, muito bem-vindos à aula 5 do Ocean Lab Academy. Hoje a gente vai conversar sobre um tema muito legal, que é a agricultura no oceano. Se você aí, né, gente, agricultura é um dos posts mais bombados lá do nosso Instagram, então se você tem curiosidade de saber mais sobre agricultura no oceano, tanto no fundo do oceano quanto na superfície, esta aula é para você tirar todas as suas dúvidas sobre agricultura no oceano. A gente vai ter uma aula aqui completa de quase 1 hora. Se você recebeu este link, é porque você faz parte da nossa lista exclusiva de membros que recebem este link para fazer as nossas aulas. E se você quer ter acesso a mais material como este, a gente daqui a pouco está abrindo aí a nossa plataforma de conteúdo exclusivo, que é a Ocean Lab Academy, para membros fechada, tá? Tá o link aqui embaixo, as inscrições ainda não estão abertas, mas a gente tem muito material, né? Bem parecido com esse aqui, em formato de aulas, lá dentro da nossa plataforma fechada. Então, se você chegou novo por aqui, quer conhecer um pouco mais desse nosso projeto, o que é o Ocean Lab Academy? Eu sou Ana Vitória, eu sou a criadora do Ocean Immersion, que é uma escola multipotencial e criativa. A gente tem cursos voltados para os profissionais do oceano, profissionais do setor marítimo também, e profissionais que querem aprender mais sobre inovação, sustentabilidade e oceano, e querem expandir os conhecimentos para além do que eles conhecem. Então, a gente traz aqui uma nova abordagem, uma nova visão também para o oceano, uma visão inovadora, uma visão criativa. Se você também está aí, talvez, fazendo um curso de arte, gostaria de fazer alguma coisa pelo oceano, aqui você vai encontrar material para começar esses projetos, para ter aula, para ter repertório, para ter também argumentos em discussões que a gente tem muitas vezes. Então, aqui vocês vão encontrar muito material sobre oceano. Se você é um profissional também que está indeciso aí em escolher uma carreira do oceano, a gente também traz material para difundir melhor as carreiras do oceano. Então, aqui na Ocean Lab Academy, esse espaço de trocas onde a gente pode promover as carreiras pelo oceano e também falar de oceano de uma forma diferente. Então, muito bem-vindos, pessoal. Quem está chegando aqui pela primeira vez, este é um espaço que a gente tem aulas semanais, então todas as todas as quintas-feiras a gente tem aula aqui no YouTube. Essa aula, ela chega para os nossos alunos inscritos na nossa newsletter, tá? Então, se você gostaria de convidar algum amigo para participar dessas aulas, manda para ele o link que está aqui embaixo, oceanimmersion.co/aulas, e este amigo, esta pessoa vai conseguir fazer a inscrição nas aulas somente a partir deste link, tá bom? Então, mandem para as pessoas que vocês conhecem também o link que está aqui embaixo. Essas aulas, elas são feitas, gente, porque eu sentia muito uma vontade de trazer uma abordagem nova para o oceano, trazer discussões novas, discussões sobre empreendedorismo, sobre inovação, que não são feitas muitas vezes. Então, aqui no Ocean Lab Academy, a gente tem esse espaço, né? E o Ocean Lab Academy é um projeto dentro do Ocean Immersion, então aqui é a nossa comunidade, é o lugar onde a gente consegue discutir, trocar ideias, conversar bastante sobre oceano. Então, se você está aí se perguntando o que é a nossa plataforma fechada, o Ocean Lab Academy, ele é uma plataforma para membros, onde todas essas nossas aulas, elas vão ser inseridas assim que elas acabam. A gente tem essas aulas, então, elas duram, são lançadas todas as quintas no YouTube, duram 48 horas, então, a partir de agora, a gente está agora aqui, quinta, às 6 horas da tarde em Portugal, vocês conseguem ter acesso a essa aula até sábado, nesse mesmo horário, né? Que dá 14 horas do Brasil, 18 horas de Portugal. Então, até sábado, nesse horário, vocês conseguem ter acesso a essa aula. Depois disso, acabou, essa aula vai lá para a nossa plataforma e fica ali disponível para os nossos membros que assinam. A gente ainda não está com inscrições abertas, mas quem está aí na nossa lista de e-mail vai receber a informação sobre as nossas aulas em primeira mão. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje, gente, que a gente já começou falando muito aqui. E hoje o tema é super interessante, é um tema que vocês mais pediram, desde que eu comecei a criar conteúdo mesmo para Instagram. Toda vez que eu coloco ali no Instagram do Ocean Immersion, né, alguma informação sobre
fazendas submarinas, sobre agricultura no fundo do mar, sobre agricultura na superfície do mar. É o tema que mais bomba, é o tema que vocês mais conversam. Então, assim, eu resolvi fazer uma aula só sobre isso, porque este é um dos temas mais queridos que a gente tem. E aí, meu pessoal, queridos imersivos, vamos aqui para a nossa aula, porque a gente tem muito, muito material para hoje, que vai ser incrível da gente conversar. Espera aí, gente, vamos aqui, estou buscando aqui a nossa aula. Agora vocês conseguem me ver. E agora, vamos ver aqui. Ah, pronto, já vou entrar, gente. Sempre eu dou este mesmo erro aqui. Vou voltar a compartilhar minha tela com vocês. Bom, gente, a aula de hoje ela tá super interessante, porque a gente vai falar sobre esse tema, que é muito, muito promissor. Agora vocês estão me vendo, maravilha, gente. Estou compartilhando agora a tela aqui. O tema de hoje, gente, então, para a gente começar a entender um pouco, né, o potencial aí do oceano, hoje a gente vai falar de um tema muito importante, que é a agricultura e as possibilidades da agricultura no oceano. Agricultura, gente, muita gente pensa que ela pode ser feita somente ali na superfície da terra, mas a gente tem um potencial para agricultura muito grande também no oceano, e isso já é uma discussão de anos, na verdade, que vem acontecendo. Então, hoje a gente vai conversar bem profundamente sobre isso, tá? A gente vai falar sobre futuro da alimentação, por que é que agricultura na superfície ou no fundo do mar é um tema relevante, por que é que isso não é coisa de cientista maluco, por que é que a gente tem que conversar sobre isso. E olha só, gente, esse PDF que a gente preparou aqui, super completinho, um PDF lindo, 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 cheio de material, de imagens, de links, tudo isso vai lá para a nossa plataforma também. Então, essa apostila, vocês têm acesso a ela, quem é assinante da nossa plataforma. Como eu falei para vocês, ainda não está aberto, mas assim que der, dependendo também da necessidade de vocês de ter acesso a esse material, se muita gente estiver pedindo, daqui a uns dias a gente consegue também abrir a plataforma para assinatura. Então, manda uma mensagem lá no nosso inbox do Instagram, no nosso DM, ou aqui mesmo nos comentários, se você quer a abertura da plataforma para este ano, porque a gente pode pensar aqui em uma possibilidade. Então, vamos lá para a nossa aula, gente. Hoje a gente vai conversar sobre agricultura, possibilidades de cultivo no oceano. A gente tem, né, gente, um futuro aí da alimentação vai ser muito afetado pelas mudanças do clima. Não só na questão da safra, né, porque a gente tem todo o clima do planeta com cenários de mudanças do clima, com todo esse cenário incerto que as mudanças do clima elas trazem para a agricultura, para o cultivo de alimentos. A gente tem também uma outra coisa que pode acontecer, que é o aumento do nível do mar. Então, assim, gente, eu andei lendo alguns relatórios há um tempo atrás, e tem algumas plantas que, por causa das mudanças do clima, elas vão mudar completamente a forma como elas são cultivadas. Uma delas, por exemplo, é a banana, né? A banana ela é uma das plantas que tem aí possibilidade de não crescer mais em um cenário de mudanças do clima. Outra é o cacau. Então, assim, esse cenário de mudanças do clima, por que é que ele é tão alarmante? Não é somente porque vai mudar a temperatura, agora eu vou começar a usar mais casaco numa época, vai começar a chover mais. Não é tão simples assim, né? A gente sabe que tudo isso influencia todas as nossas cadeias de processos que a gente tem, desde o produto que a gente usa, desde a comida que a gente come, até, enfim, coisas mais complexas, como emprego de muitas pessoas, né, que estão ligadas aí com a agricultura. Eu acho que a gente, em sociedade moderna, a gente perde um pouco, né, gente, dessa noção de como é que as coisas elas estão interligadas, porque a gente vai no supermercado, encontra banana para comprar, encontra cacau para comprar, encontra não sei o quê, e a gente perde um pouco essa noção de como é que a natureza está interligada com a nossa vida, né? Mas quando a gente fala de cenário das mudanças do clima, é importantíssimo a gente entender que a gente também está perdendo espaço de terras cultiváveis
neste cenário de mudanças do clima para daqui a uns anos. Então, a gente já sabe que em alguns lugares do mundo, o nível do mar pode aumentar. E quando o nível do mar aumentar para esses lugares, a gente vai perder algumas terras que hoje também são terras cultiváveis, né, para plantar a comida que a gente come, por exemplo. O oceano hoje, né, gente, ele é a maior superfície aí do planeta, porque quando a gente olha para o oceano, comparado com o que a gente tem de terra, o que a gente tem de terra é muito pequeno, perto do tamanho que o oceano ocupa. Então, o oceano também é muito importante quando a gente fala de agricultura no oceano, por causa da extensão que ele cobre. Ou seja, são 72% da superfície do planeta. E quando a gente olha a superfície terrestre do planeta, 100%, né, da nossa superfície terrestre, desses 100% da superfície terrestre, né, tirando aí, quando a gente fala de oceano, só o terrestre, 13% é ocupado pela agricultura. Então, é uma região bem grande. A gente tem aí também uma população que vai crescer no futuro, e essa população que, enfim, pode chegar a muito mais pessoas do que a gente tem hoje no planeta, a gente vai precisar de uma demanda de comida também maior. Então, a gente precisa de mais terras cultiváveis. Só que aí complica um pouco, porque a gente está deixando também o planeta em uma situação mais degradada. Então, o solo já não está com aquela capacidade de trazer alimento nessa velocidade que a gente precisa. Então, vocês entendem como é que é complicada a equação? Por isso que quando a gente pensa em agricultura no oceano, não é uma ideia tão maluca assim. Realmente ela faz sentido, né? Porque o oceano tem muito espaço, depois tem muitas pessoas que vivem do oceano, que por causa das mudanças do clima também podem ter os seus trabalhos afetados. Então, a gente tem hoje, no mundo todo, cerca de 600 milhões de pessoas que vivem em regiões costeiras. Isso é quase 10% da população mundial. Quando a gente fala em mudança do clima, todas essas pessoas vão ser afetadas também pela mudança ou pela descida aí do nível do mar. Então, é muito importante a gente pensar sobre isso, né? Sobre esses cenários e sobre essas possibilidades também que a agricultura no oceano ela nos possibilita. Então, a gente tem um problema muito grande quando a gente fala de terras cultiváveis hoje, né, no mundo. Por quê? Tem um relatório da ONU que saiu, da FAO, na verdade, né? A FAO é uma das agências das Nações Unidas, inclusive a gente poderia qualquer dia ter uma aula aqui com alguém das relações internacionais para a gente entender melhor, né? Porque muitos de vocês acho que confundem às vezes o papel da ONU, o papel da Unesco, o papel da FAO, para a gente realmente entender o que é que uma década significa, né? Qual que é o papel dessas instituições na sociedade hoje, né? E como é que é importante a gente ter essas instituições também funcionando bem. Então, assim, qualquer dia a gente vai ter uma aula aqui só sobre isso, tá, gente? Para vocês entenderem, assim, como é que é complexa também essa organização dessas agências, né? E todos os programas que elas lidam. Eu acho que eu vou chamar aqui um profissional das relações internacionais. Quem quer essa aula ali, põe hashtag aula das relações internacionais, que a gente vai ter uma aula aqui só sobre isso. Coloquem a hashtag aqui embaixo que a gente vai trabalhar para criar essa aula. Mas vamos lá, gente. Por que eu entrei nesse assunto, né, para começo de conversa? Porque tem um relatório da FAO, né? A FAO é uma das agências das Nações Unidas, como a gente estava conversando, e a FAO, ela é uma das agências das Nações Unidas que lida especialmente com o tema da comida para o mundo, né? Então, é FAO Food and Agriculture Organization, ou seja, a organização que trabalha com comida e agricultura. Ela também é uma agência que trabalha com pescas, tem uma seção ali para pescas, tem uma seção que trabalha também com o potencial do oceano para alimentação. Então, eles têm alguns relatórios sobre algas, enfim, tem muito material que a FAO produz sobre segurança alimentar, por exemplo, né? E sobre direito à comida, enfim, tudo isso. A FAO tem muito material, tem muito relatório, tem muita coisa em português. E um desses relatórios que a FAO criou há pouco tempo atrás, isso aqui é tudo feito, gente, com muita revisão científica, tem cientistas também que trazem materiais para estes relatórios serem feitos. Então, assim, isso tudo é muito sério, tá? Tem este relatório da FAO,
que fala sobre a contaminação do solo. Então, é uma realidade escondida, como diz o próprio relatório, né? Então, o nome do relatório já é Soil Pollution, a Hidden Reality. Por quê? Porque a poluição do solo, ela muitas vezes, ela é uma realidade escondida, né? As pessoas realmente não sabem disso, né? Não sabem que esse problema está acontecendo. E é um problema muito grave, né? Porque quando você tem solo contaminado, você também vai ter comida com uma má qualidade. E você vai ter depois pessoas doentes, enfim, ou menos quantidade de. Menos é difícil, né? Mas menos quantidade de comida que a gente pode ter acesso. Então, assim, a gente tem vários problemas acontecendo nos solos hoje, desde a bioacumulação, que é um processo que acontece quando a gente tem metais pesados no solo, ou seja, quando você tem metais pesados no solo, você pode depois ter esse processo de bioacumulação, que é super complexo, mas muito difícil, porque a gente pode acabar até ingerindo esse tipo de metal pesado, e isso vai se bioacumulando no nosso corpo, né, porque a gente não tem uma forma de expelir esses materiais, metais pesados, né, eles vão ficando no nosso corpo. A gente tem também outros processos que estão destruindo a qualidade do solo, como o excesso de lixo, né, então tudo aquilo que a gente fala que vai para aterros sanitários ou para os lixões que não tem tratamento nenhum, são um grande problema, porque todo esse excesso de lixo, todo esse excesso de coisas que a gente acaba não usando, vai criando um problema muito grande de poluição do solo. E isso tudo dificulta, por exemplo, a agricultura e outros processos que deveriam acontecer naturalmente no planeta, né? A gente tem também metais pesados, como eu falei para vocês, inseticidas em excesso, pesticidas, enfim, todo esse processo vai empobrecendo a qualidade do solo que a gente tem também. Então, a gente tem um problema muito grande de poluição do solo. Alguns países têm isso mais agravado, outros países têm isso melhor tratado, mas aqui no relatório da FAO, vocês vão poder ver até em mapas, né, onde que a situação está mais grave, onde está menos grave. Então, assim, entrem depois nesse relatório, leiam. Tem também, para quem não quer ler o relatório inteiro, tem um sumário, né, tem uma parte mais reduzida ali, vocês podem ter acesso, que é muito interessante também. Mas, basicamente, o relatório toca nesses pontos, que são, a gente tem uma população crescente, a gente precisa de uma maior produção de alimentos para o futuro, a gente tem também uma proximidade, né, a gente, na verdade, não tem hoje uma proximidade das distâncias com os alimentos que a gente come. Então, muitas vezes a gente come algo que vem de muito longe, todo esse transporte gera uma quantidade de poluição gigante, acaba criando problemas nas cidades também, né? Porque a gente tem menos pessoas vivendo, né, em populações rurais hoje, então a gente também tem muita comida que é produzida do outro lado do mundo, porque é lá que está localizado as zonas rurais de produção. Então, assim, muito da comida que a gente come acaba vindo, às vezes, de navios de outro lugar do mundo, né? É muito comum isso acontecer. Então, assim, por isso que quando a gente fala de coma localmente, procure aquilo que é do seu entorno para comer, não é uma besteira, porque realmente você está reduzindo ali a pegada de carbono associada com a produção desse alimento, especialmente no transporte. Mas hoje, né, quando a gente fala de agricultura no oceano, é porque a gente quer trazer justamente isso, a gente quer trazer essa proximidade das distâncias, esse alimento que vem de dentro da cidade, produção local também. Muitas vezes faz mais sentido você produzir ali no meio do oceano, em uma região que é perto de uma região costeira, do que você trazer uma comida que vem do outro lado do mundo, porque pode ser que o impacto seja menor. Então, assim, tudo isso tem estudos para serem feitos, né, gente? E tem muitos impact assessments que a gente tem que fazer também para decidir se essa agricultura no oceano pode ser impactante ou não, mas é muito interessante a gente perceber que, dependendo do caso, sim, pode ser uma solução mais sustentável. E a agricultura no oceano também possibilita uma coisa muito interessante, que é a redução do consumo de água doce, porque muitas vezes, grande parte da irrigação que a gente tem para fazer em grandes plantações vem da água doce, né? Então, a gente não pode usar, por exemplo, uma água salgada para irrigar, porque você saliniza o solo depois, né? Isso causa grandes problemas ali de cultivo. Mas quando a gente está produzindo no oceano, você tem o processo da evaporação que já acontece naturalmente, e esse processo, né, que seria uma criação de chuva ali, por exemplo, se você tiver uma estufa
no meio do mar, você consegue fazer um processo de reciclagem da água. Então, você já tem um processo de evaporação natural do oceano, onde você pode usar essa água doce para fazer essa dessalinização, né? E também alimentar ali o sistema de cultivo desta fazenda flutuante, por exemplo. Então, é muito interessante a gente pensar nestes conceitos também. Como é que isso pode ser mais sustentável do que você muitas vezes usar água doce para uma monocultura, por exemplo, né? Então, a gente também tem aí uma solução, às vezes, para eutrofização, porque a gente sabe que a agricultura hoje é uma das maiores causas aí, né, da eutrofização, que é um processo que eu já expliquei, acho que na nossa aula 3, por causa do processo de criação de papel com algas. Se você perdeu a aula 2 ou 3, você depois pode ter acesso a ela na nossa plataforma. Mas a eutrofização, basicamente, é o que acontece quando você tem excesso de nutriente na água. E quando isso acontece, você também acaba tendo a morte de muitos ecossistemas que estão vivendo ali embaixo, né? Porque as plantas, né, realmente do oceano, né, elas não conseguem fazer essa fotossíntese. E se você tem uma camada de algas ali em cima por causa da eutrofização, você acaba criando esse ambiente com hipóxia, enfim. Eutrofização é um problema bem complexo que pode acontecer também muitas vezes por causa da agricultura, né? E por causa do excesso de nutrientes na água, que pode vir muitas vezes por causa dos runoffs, né? Que a gente chama, que são esses escorrimentos, por exemplo, dos adubos para plantas, né? Porque tudo que é adubo para planta vai fazer a alga crescer também. E aí o que acontece? Você tem ali uma forma de escorrer, talvez, né? Ou isso, né, gente, não deveria acontecer, né? Mas quando, por exemplo, você tem uma plantação perto de uma área no oceano, e você, por acaso, tem ali uma intromissão dessa, que a gente chama de runoff, né? Ou seja, como é que diria runoff em português, gente? Esse é o problema de trabalhar muitas vezes em inglês, a gente acaba esquecendo as palavras em português. Mas seria escorrimento, né? Esse escorrimento da água que não deveria ir para o oceano e acaba virando ali uma comida para a alga, né? Então, é um problema muito grande essa eutrofização. E isso também pode ser solucionado pelas fazendas flutuantes, porque muitas vezes essa alga que está ali boiando, ela pode ser coletada para justamente criar combustível para a própria fazenda flutuante, né? Então, assim, a fazenda flutuante, quando a gente pensa, né, em agricultura no oceano, pode tanto ser uma unidade flutuante quanto uma unidade embaixo do mar. A gente está falando também de economia circular, porque esses sistemas fechados, né, ou flutuantes ou embaixo do mar, eles são sistemas muito mais fáceis de fazer uma circularidade, porque você já está em um sistema fechado, é como se fosse uma nave espacial. É como se fosse o barquinho da Ellen MacArthur Foundation. O barquinho da Ellen MacArthur, quem estava presente na aula 3 também sabe dessa piada interna que eu tô falando aqui. Mas é isso, gente. Então, assim, a economia circular, ela possibilita ser feita dentro desses sistemas fechados, né? Então, tanto nesse sistema flutuante, quanto em um sistema no fundo do mar de agricultura. Então, a gente precisa de começar a repensar a nossa agricultura, né? Então, a gente tem várias formas de repensar a agricultura. Na verdade, gente, esse repensar a agricultura já está acontecendo há muitos anos. Não é de hoje que as pessoas estão começando a falar sobre isso. Então, essa discussão não é uma discussão nova, não é uma discussão atual. Já tem muitos anos que as pessoas, tanto cientistas, quanto arquitetos, quanto urbanistas, quanto inventores, quanto oceanógrafos, já tem muitos anos assim que as pessoas elas estão pensando em como deixar a agricultura mais sustentável. E algumas desses pensadores já trouxeram aí ideias de fazendas verticais, ou seja, por que a gente está horizontalizando as nossas cidades, se a gente poderia verticalizar muito das coisas. Então, assim, a gente muitas vezes não precisa de horizontalizar a nossa agricultura, mas a gente pode verticalizar ela. Isso, inclusive, possibilita um sistema de economia circular. A gente pode ter fazendas dentro das cidades, a gente pode ter agricultura dentro da cidade. Então, a agricultura urbana já é um tema que vem sido falado aí, gente, há anos, dentro da arquitetura, dentro do urbanismo, dentro de repensar cidades como elas são.
As fazendas flutuantes também é um tema que já vem sendo pensado há muito tempo pelos inventores. E as fazendas submarinas também. Então, aqui eu trouxe para vocês uns exemplos, né, em desenhos, para quem nunca ouviu falar isso. Essa primeira imagem que a gente tem aqui é de uma ideia de uma fazenda vertical. Então, é claro que aqui ela está muito conceitual, muito no desenho, mas é para vocês entenderem como é que essas fazendas verticais, elas também atuam como uma espécie de parada para alguns animais. Então, se você tem ali, por exemplo, uma ave migratória que, sei lá, né? Agora eu estou até inventando, mas que perdeu ali um espaço das árvores que ela, por causa de uma cidade há muitos anos, ela também pode ter um lugar para descansar, por exemplo, por causa dessas estruturas verticais. Ou se você também tem ali um lugar para fazer essa circulação da água, né? Uma economia circular também de água. Tudo isso é sempre pensado conforme a luz solar. Então, de onde é que a luz solar vai vir para a gente ter um melhor crescimento da planta? Tudo isso é sempre muito otimizado. Então, aqui é só um desenho para que vocês possam entender como é que isso acaba acontecendo. Então, isso é uma das formas de fazer uma fazenda vertical, né? A gente já tem fazendas verticais acontecendo nos Estados Unidos, na China. A China é um país que tem muita fazenda vertical por causa do tamanho do país, né? Então, realmente é um país que tem que otimizar a criação de agricultura, né? Então, as fazendas verticais ali já estão acontecendo há bastante tempo. E a gente tem também este tipo de agricultura indoor, né? Que é a agricultura dentro, por exemplo, de um edifício. Muitas vezes uma solução como essa pode ser mais sustentável e mais barata para produzir alimento do que você trazer alimento do outro lado do mundo, que vai ter aí uma série de taxas, uma série de impostos, uma série de pegada de carbono associada. Então, assim, muitas vezes você produz, por exemplo, na esquina da sua casa, um pé de alface dentro de uma horta urbana, pode ser muito mais sustentável do que você trazer uma alface lá do outro lado do mundo. Então, assim, tudo isso é muito interessante de ser pensado dentro da cidade, né? E aí você consegue aqui também, dentro dessas estruturas urbanas, ter muitas vezes o que não acontece no campo, né? Porque a gente sabe que no campo muitas vezes acontece exploração das pessoas. Então, assim, dentro da cidade é um pouco mais difícil disso acontecer, porque você tem aonde as pessoas se informarem, enfim, não é mais difícil, por exemplo, você ter ali uma condição análoga a uma escravidão em uma facilidade como essa. Então, assim, tem toda um benefício também da agricultura nas cidades, né? E aí, gente, eu quis trazer aqui para vocês este material de 2014. Isso aqui foi um projeto que eu participei. Então, assim, eu já venho estudando esse tema, né, da agricultura vertical, da agricultura dentro da cidade, já faz muitos anos. Esse aqui foi um projeto que eu fiz em parceria com alguns amigos meus, que foi o pessoal do Tramação Urbana, que era um grupo de urbanismo tático, né, que eu me envolvi em 2013, 2014, quando eu ainda morava no Brasil. Aliás, eu acho que isso foi 2012, e esse concurso eu participei em 2014, que foi um ano que eu passei ali 6 meses no Brasil, porque nessa época eu já estava aqui na Itália. Então, assim, agora eu tô em Portugal, né, mas nessa época eu estava na Itália. Então, esse concurso que a gente participou, gente, isso aí foi lá atrás, 2014, eu lembro que a gente já tinha essas ideias, né, de como é que a gente vai usar a agricultura sustentável dentro de uma cidade. Então, isso aqui foi um concurso que a Projetar Concursos abriu em 2014, e eles tiveram essa ideia de trazer uma agricultura sustentável para São Paulo, então para a cidade de São Paulo. E aí a proposta era essa, né, era criar uma fazenda, né, de agricultura no meio de São Paulo. Então esse era o edital, né, do concurso, que a gente depois apresentou essa proposta que vocês estão vendo aqui, né, nessa prancha, né, que a gente chama na arquitetura, esse conjunto aqui, a gente chama de prancha. Então, a gente trouxe, né, essa visão, como é que seria uma fazenda urbana em São Paulo? Como é que seria uma fazenda vertical em São Paulo? E aí teve uma série de referências que a gente trouxe para esse projeto, né, desde o nome, que é Refazenda, que é uma música do Gilberto Gil,
Então a gente gostava muito de escutar a música brasileira dentro desse grupo que eu participava, então a gente trouxe o nome Refazenda, do Gilberto Gil. A gente pensou também nas referências de São Paulo para criar esse projeto, então o São Paulo tem como ícone o MASP, né, que é aquela obra da Lina Bobardi, que foi uma grandíssima arquiteta que trabalhou no Brasil há muito tempo, que é italiana, e que ela trouxe ali essa visão, né, de um museu que poderia ser suspenso. Então a gente pensou, vamos trazer essa visão do museu suspenso para fazer essa fazenda vertical. Então a gente criou ali uma fazenda suspensa, né? Então vocês podem ver aqui que ela tem um pouco dessa visão, né? Quando a gente olha a arquitetura, aqui embaixo é livre, tem esse chão livre, né, como a gente chama muito agora eu já esqueci os nomes, né, na arquitetura, porque faz muito tempo que eu não trabalho com isso, mas a gente tem, né, esse vão livre, né, esse vão livre, que é o que marca muito o MASP em São Paulo. Depois a gente tinha a gente revisitou uma outra obra, que eu acho que foi o Ibirapuera, para trazer essa interpretação de projeto. Basicamente, o que a gente fez aqui, né, foi trazer essa música do Gilberto Gil, que foi aí a base da nossa inspiração. Então, é essa música que fala abacateiro, como é que é mesmo? Abacateiro, acataremos seu ato, nós também somos do mato, como o pato e o leão, refazenda tudo. Essa a música, né, do Gilberto Gil, né? Então ele traz, isso é muito uma música linda, né? Que ele fala muito sobre as frutas do Brasil, sobre esse crescer, nutrir e tal. A gente trouxe muito isso para esse projeto, né? E aí que a gente trabalhou com várias layers, enfim, gente, isso aqui é uma visão para vocês terem de como é que a arquitetura funciona também, e como é que a gente pode trazer essa multidisciplinaridade para dentro dos nossos projetos. Então, é muito legal como é que esse projeto foi desenvolvido, como é que a gente conseguiu trazer essa discussão também para dentro do nosso grupo que a gente participava. Infelizmente, esse projeto não venceu, gente, esse concurso. Teve um outro projeto que venceu, mas a gente ficou com essa experiência, né, que foi muito rica de trabalhar em um concurso como esse, né, porque quem não sabe, gente, um curso de arquitetura é algo muito intenso, assim. Então, você se inscreve para um concurso, depois você fica dias trabalhando nessa proposta, e aí você manda isso depois para revisão, né, para o júri, e você pode ganhar ou não, mas, assim, é muito trabalho. Então, assim, você tem muitas coisas a considerar. Aqui a gente tinha que trazer espécies nativas, a gente tinha que trazer um design que fosse legal, um design que encaixasse em São Paulo também, tinha que trazer a questão, tudo isso estava totalmente desenhado aqui, né, no nosso design. Então a gente tinha que trazer estufas, ventilação, elevadores, a gente tinha essa ideia das colunas do MASP, né? Ou seja, gente, foi muito, muito, muito legal fazer essa experiência aqui. E aí, a partir disso aqui, eu fiquei muito interessada em fazendas urbanas. E aí eu comecei a estudar, né? Cara, quais são, assim, as possibilidades das fazendas urbanas? Será que tem como criar fazenda em outros lugares? E aí eu descobri que sim, era possível criar fazendas no oceano também. E aí, quando a gente olha para essa... aqui é a agricultura, né, gente? Quando a gente olha para essa... Parece arquitetura, né? Agricultura, agricultura e oceano, né? Quais são realmente as possibilidades? A gente tem, gente, quando a gente fala de oceano, várias formas de cultivar. Então, a gente tem desde técnicas tradicionais indígenas, que na verdade já estão sendo feitas há muito mais tempo do que a gente discutia aqui sobre essas tendências para o futuro, né? Essas técnicas tradicionais indígenas já estão acontecendo aí há milhares de anos em alguns lugares. A gente tem também agricultura flutuante, que também já foi feita em alguns lugares do mundo, já tiveram aí algumas fazendas piloto. Então, a gente tem também a possibilidade de fazer agricultura no fundo do mar, navios fazenda e unidades flutuantes. Então, vocês vão conhecer tudo isso nessa aula de hoje. E aí, gente, quando a gente fala de agricultura no oceano, a gente tem um grande imaginário popular em volta disso, a gente tem cultura tradicional, técnicas indígenas. Muitas vezes, quando a gente fala de agricultura e oceano,
já é, na verdade, né, um tema que está aí permeando a criatividade das pessoas há muitos anos. Então, aqui a gente vai ter uma aula exclusivamente sobre cidades no oceano daqui a uns dias, mas aqui só para vocês terem um gostinho disso, essa imagem que está aqui, gente, é mais ou menos dos anos 60, então esse arquiteto, que é o Kenzo Tange, que é um grandíssimo arquiteto do Japão, um dos mais famosos, e que fez, assim, obras fantásticas mesmo, ele já pensava nos anos 60 em como criar cidades flutuantes, né? E a partir daí, né, a partir dessas visões que os arquitetos estavam começando a ter ali nos anos 60, porque foi uma época muito criativa para a arquitetura, foi uma época que também no Brasil a arquitetura estava muito borbulhante, se eu não me engano aí foi por aí que Brasília começou a aparecer, então assim, nessa época as pessoas tinham aí um imaginário das cidades do futuro, né? Então a gente tem tanto o Kenzo Tange, né, imaginando essa cidade flutuante em cima dessa zona aquática no Japão, e o Japão, gente, é um dos países que mais tem ainda, né, até hoje, problemas com essa densidade populacional, porque é muita gente vivendo em um espaço reduzido, né, porque o Japão é meio que uma ilha. Então, assim, o Kenzo Tange já estava imaginando isso aí lá atrás, ó, anos 60 já estava pensando. E essa obra dele, inclusive, foi muito importante, porque em 76 teve uma conferência na ONU, na verdade a ONU Habitat, foi essa conferência, e que é muito conhecida hoje como Habitat 1, né, como é o nome dessa conferência, né, quer dizer, elas acabam sendo, às vezes sendo conhecidas por, Conferência de Sevilha, Conferência de não sei o quê, essa conferência ficou conhecida como Habitat 1. Essa primeira conferência sobre isso, né, sobre arquitetura de uma forma diferente, arquitetura aí em cima do oceano, em cima de zonas aquáticas, foi a primeira vez que esse tema, né, que estava ali há muito tempo no imaginário dos arquitetos, apareceu em uma conferência de alto nível, ou seja, em uma conferência política, e uma conferência também internacional, né, com as mentes mais brilhantes ali pensando sobre isso. Então, trouxe muitas reflexões depois dessa conferência, Habitat 1, foi a primeira vez que esse assunto foi discutido nessa esfera internacional, e depois disso, muitas discussões sobre cidades flutuantes, sobre cidades no mar, começaram a realmente aparecer de uma forma mais séria, porque antes era uma coisa, o imaginário, tinham propostas até, mas ainda não tinha sido levado a sério, né, entre aspas. Então, esta conferência que aconteceu em 76 trouxe muitas reflexões sobre isso. Sobre cidades flutuantes no oceano de uma forma tangível, né? Então, foi a primeira discussão global sobre o tema, sobre estratégias de planejamento realmente, e a primeira vez que esse tema das cidades flutuantes e da agricultura flutuante passou a ser tratado como um objeto de desenvolvimento, né? Porque muitas vezes isso era tratado, como eu falei para vocês, como uma invenção, como um imaginário, mas não era tratado como uma possibilidade do desenvolvimento dos países, tá? Então, muito importante essa conferência que aconteceu em 76 na ONU. E aí, gente, é muito interessante quando a gente olha para trás para a gente entender qual que é o ponto de situação das coisas, né? Então, não é que a gente está começando a discutir cidades flutuantes em 2020, não, isso já vem acontecendo de muito tempo. Em alguns lugares do mundo, isso, na verdade, já acontece, né, com técnicas aí que são milenares. Então, a gente tem, por exemplo, em Bangladesh, a técnica da agricultura flutuante há muitos anos. Porque Bangladesh é um país que sofre muito com as cheias frequentes, né? Então, o nível do mar ali aumenta em alguns casos, né, por causa das monções também. Então, algumas populações tradicionais de Bangladesh já criaram esta forma de cultivar, porque eles dão uma espécie de nós, eu não sei explicar muito bem, mas eu vou colocar aqui no vídeo para vocês verem a forma como é que as pessoas de Bangladesh criam esta forma de cultivar, porque é super interessante. Como eu falei para vocês, Bangladesh é um país muito vulnerável às mudanças do clima. Então, eles acabaram criando, né, esta técnica, porque o vídeo não vai, não sei porquê.
Bom, o vídeo está um pouquinho lento, gente. Hoje o computador tá terrível, a nossa internet aqui hoje. Mas essa técnica não quer ir, gente. Bom, até que não quer ir. Essa técnica, né, que vocês podem observar por aqui, ela foi feita. Ela é basicamente feita porque esses agricultores, eles vão puxando muito dessas plantas e vão criando como se fosse uma caminha ali para elas. Então, elas não afundam, né? E eles conseguem, inclusive, andar em cima dessas estruturas flutuantes, o que é muito interessante. Então, é uma estrutura super resistente a esse clima instável, né? Que acaba por acontecer. Então, assim, devido a um risco de uma comunidade. Isso é muito interessante, gente. A gente tem tanto essa forma tradicional, né, de criar a agricultura, como em Bangladesh, como a gente tem alguns problemas que começaram a aparecer depois dessa discussão da ONU, lá em 76. Então, lá nessa discussão da ONU em 76, as pessoas começaram a pensar, mas, ok, se a gente pode, então, criar cidades, a gente já tem tecnologia, já está começando a ter tecnologia para isso, para criar cidades no fundo do mar, ou cidades ou cidades flutuantes, e se a gente começasse a criar cidades que são inteiros países, né, inteiros países flutuantes? E aí apareceu uma discussão que eu achei muito interessante, que foi justamente esta aqui, né? Dado o risco significativo de uma comunidade em isolamento extremo em águas internacionais, a solução para unir pessoas no meio do oceano exige que a gente pense sobre o que nos conecta. Ou seja, você imagina então, gente, que agora é possível criar cidades lá no fundo do mar ou na superfície do mar. A gente então vai ter uma cidade que pertence a nenhum país, né? Então a gente vai ter que basicamente criar países para estar ali nas águas internacionais. Olha que maluquice, né? Então, assim, é muito complexo isso. Para quem já estudou um pouco de direito marítimo, um pouco de direito do mar, sabe que isso não é nada fácil de ser feito, né? Porque a gente exige aí um esforço muito grande coletivo de muitos lugares para que a gente possa ter, inclusive, uma coisa dessa aprovada. Então, assim, ainda não é possível, em muitos casos, você ter, por exemplo, uma cidade inteira flutuante, um país inteiro flutuante, porque tudo isso também afeta a forma como a gente interpreta também a lei internacional do oceano. Eu adoraria ter alguém advogado para conversar aqui comigo sobre isso em uma aula. Então, se vocês querem também um convidado advogado, deixe hashtag advogados apareçam, para que a gente possa fazer uma live sobre isso. E então, a gente tem toda essa discussão em volta, né? Vocês entendam que não é muito simples essa discussão da cidade no oceano. Ela é bem mais complexa do que parece. E aí, quando a gente fala de arquitetura, né, ou agricultura flutuante, porque a gente pode ter os dois, né? A agricultura flutuante, elas são basicamente, né? Eu vou deixar aqui para vocês até uma revisão, né? Dessa frase que não, na verdade, não. Desculpa, gente, eu me perdi um pouco. Então, aqui, a agricultura flutuante, né? A gente tem cidades no oceano são imaginadas há muito, muito tempo por muitas culturas e civilizações diferentes. Então, algumas cidades, elas, inclusive, hoje, né, em 2020, elas ainda possuem fortes relações com a água e com o oceano. Exemplo, Veneza é uma cidade com uma relação muito forte com a água, porque é uma cidade que vive, por exemplo, inundando por causa da água alta. Amsterdã também é uma cidade que tem uma relação forte com o mar, ou com os canais, né? Então, esse tema de cidades no oceano, de agricultura no oceano, já é um tema, na verdade, de muito interesse de cineastas, arquitetos, urbanistas, todo mundo aí que é na área criativa já pensou muito sobre isso, né? Designers, criativos, e até as Nações Unidas, gente, já pensaram sobre isso, já criaram até um evento sobre que vocês vão entender aqui um pouco sobre. E essa discussão ela já está aparecendo faz um bom tempo aí, né? Ela ainda não chegou, por exemplo, em alguns lugares, mas ela já tem sido feita em alguns ambientes. Então, assim, as Nações Unidas, há um tempo atrás, até criou
na verdade, um projeto foi apresentado nas Nações Unidas, né, que foi feito pelo BIG. O BIG é um dos maiores escritórios de arquitetura do mundo, um dos mais famosos, que tem, assim, das obras mais complexas e mais bem pagas do mundo. O BIG, então, há um tempo, se eu não me engano, isso foi em 2019, criou um projeto de uma cidade mesmo, né, flutuante, toda sustentável, toda pensada, que é esta aqui, que é a Oceanics, né, e este projeto foi apresentado nas Nações Unidas em uma conferência high level também. Então, foi muito interessante como é que esse assunto também, assim como lá em 76, parou de ser imaginado, né, na verdade, 76, isso mesmo, deixou de ser imaginado pelos arquitetos, chegou, né, em um nível internacional para ser discutido. Assim como aconteceu em 76, aconteceu agora recentemente em 2019 pelo BIG, né, que é esse grandíssimo escritório de arquitetura do mundo, que trouxe esta proposta, né? Então, basicamente, aqui a gente tem uma proposta de agricultura com residência, uma cidade mesmo sustentável, que a gente tem tanto a produção de algas aí no fundo do mar, quanto a produção de comida na superfície, vivendas para as pessoas. Muito, muito, muito interessante. Então, assim, esse conceito desta cidade flutuante, que é o Oceanics, é um conceito de uma cidade para 10 mil pessoas. Então, é uma cidade, digamos aí, média, né? Sei lá, pequenininha. Muitas vezes, quando a gente pensa, é uma vila, né? Para um conceito urbano. Mas é uma cidade com um número considerável de pessoas, né? 10 mil pessoas, assim, no meio do mar, é muita gente. Então, a gente consegue ter aqui ilhas modulares, formam essas aldeias de 12 hectares cada módulo. Cada módulo, ou seja, gente, vocês estão vendo aqui que cada módulo, né? Ou seja, esse módulo é quase que um hexágono, né? Meio que um triângulo. Ele comporta uma quantidade de pessoas. E essa quantidade são 1.650 pessoas em cada módulo. Então, é muito interessante a forma como isso foi pensado também, né? Tem muita... tem cálculo, tem etc. Tudo isso para a gente criar, por exemplo, mas muito design profundíssimo aqui para a gente sair com essa solução. E aí a gente tem aqui tanto a produção de alimentos nessa vila submarina não, aquática, né? A gente tem a produção de alimentos tanto na superfície, quanto a produção de algas, como a gente pode ver aqui, e também a produção de combustível. Então, essa, na verdade, seria uma ilha flutuante aí de pessoas que seria sustentável, porque usaria tanto a energia das algas, quanto a energia solar, quanto a energia do vento. Então, é muito interessante a forma como eles pensaram isso. É claro, gente, isso aqui é um conceito, é uma cidade conceitual, não é algo que saiu do papel ainda, mas que, por estar aí uma conferência, por exemplo, sendo apresentado, já oferece esse espaço de abertura para a discussão, o que é muito interessante. E aí, gente, a gente tem também, vocês devem estar pensando, nossa, mas esse negócio é muito grande, né? Como é que eu aqui, no meu cantinho, vou conseguir pensar num negócio desse? Eu sou uma empreendedora, eu sou um empreendedor, como é que eu vou conseguir aplicar um negócio desse? E aí eu tenho aqui para vocês, para mostrar, uma outra forma da gente pensar essa agricultura no oceano, né? Que é um pouco menor, em escala menor, né? Então, assim, muitas vezes, gente, no oceano, a gente tem as escalas, né? Na verdade, na arquitetura, a gente tem várias escalas que a gente pode pensar. E a gente tem... Gente, estamos com problemas aqui com vídeos hoje, não sei porquê. Vamos ver se a gente consegue assistir por esse outro lado aqui, que também não está indo. O que é uma pena. Bom, vamos ver se eu consigo consertar isso aqui para vocês enquanto eu vou pausando aqui, né? Gente, não quero ir no nosso vídeo hoje, infelizmente, mas eu posso explicar para vocês o que é este conceito. Então, este vídeo que eu ia mostrar aqui para vocês, ele é um vídeo que mostra essa estudante de design, como é que ela conseguiu imaginar
um conceito de agricultura para o oceano em uma escala desse tamanho, né? Então, o que acontece quando você quer criar alguma coisa no design? Você não vai criar um protótipo de uma coisa no tamanho real, né? A gente que é arquiteto, a gente aprende isso no primeiro ano da faculdade, a gente aprende a usar o escalímetro, que é uma ferramenta onde você pega 1 metro e transforma esse metro em 1 centímetro. Você pega 1 metro e transforma ele em outras escalas. Então, você não precisa de desenhar uma casa do tamanho da casa, porque senão imagina o tanto de papel que você ia precisar. Você desenha a casa desse tamanho, com as medidas que você tem no escalímetro. E aí, a gente faz isso também com objetos de design, né? Então, você pode, por exemplo, criar uma unidade de agricultura que seja, por exemplo, digamos, desse tamanho aqui, para a gente produzir algumas pequenas alfaces, né? Desse tamanho aqui. Você não precisa desenhar ela nesse tamanho, você vai desenhar ela num papel desse tamanho, que é o papel, um tamanho de um papel normal. E aí você faz um modelo, um protótipo menor ainda, que é para você economizar material, para você entender se aquilo funciona também naquela escala pequena. Então, assim, essa designer, ela fez isso, né? Ela criou um protótipo de uma ideia que ela tinha, que era mais ou menos uma coisa, né, deste tamanho assim, um pouquinho maior, que é uma estrutura para cultivar plantas, né, e agricultura flutuante, né, tanto em rios como no oceano. E essa estrutura tem ali um sistema de dessalinização. Ela fez isso a partir de um objeto, né, que pode ser feito por impressão 3D, então você recicla plástico também nesse sistema. É um pequeno modelo que ela criou ali com pouquíssimos materiais, e é um projeto que facilmente pode ser escalado. Então, olha só como é que a agricultura no oceano também possibilita soluções empreendedoras. Então, se hoje você quer criar alguma coisa, quer fazer alguma coisa sobre isso, saiba que tem muitas formas, né? Você também pode criar um design, você pode aí experimentar numa escala menor, você pode fazer experimentos aí e tentar alguma coisa diferente, que eu acho que é muito, muito interessante. E a gente tem, gente, tanto essa agricultura de cenouras e batatas e tomates aí na superfície do mar, como outro tipo de agricultura também, que é o que a gente chama de maricultura, que é o que a gente chama, né, os fazendeiros oceânicos. Eles estão crescendo cada vez mais. Essa aqui é uma frase do Greensmith, que é o fundador da Green Wave, que é essa fazenda oceânica, né? Então, é uma fazenda de maricultura, na verdade, onde a gente consegue, por exemplo, aqui a imagem também, eu acho que o vídeo não vai, quer ver? Talvez vai. Não vai de novo, gente, não sei o que está acontecendo, mas vamos lá, né? Essa proposta aqui, né, desse empreendedor também, foi de justamente criar uma fazenda, né, para criação de algas, a criação. Eu acho que eu vou conseguir voltar aqui para vocês. Ai, gente, horrível que não tá conseguindo abrir os vídeos, né? Mas essa imagem eu vou mostrar muito bem para vocês aqui. Ele consegue, então, criar tanto moluscos quanto camarões, enfim, outros animais, assim, do fundo do mar, para alimentação, peixes, quanto algas e uma variada quantidade ali de coisas ao mesmo tempo. Porque muitas vezes, se você criar uma coisa só, aqui é uma espécie daquilo que a gente chama de agrofloresta, só que no mar, né? O que é muito importante. Então, você não vai criar uma fazenda no fundo do mar para produzir monoculturas. Você pode, na verdade, ter esse cultivo misto, que é muito mais sustentável. Então, aqui era uma proposta, né, que não está funcionando no nosso vídeo, infelizmente, mas a gente já vai passar aqui para a nossa próxima proposta de agricultura para o oceano, que é a Nemo's Garden, né? Quem acompanha o nosso Instagram sabe que a gente já falou há pouco tempo atrás sobre a Nemo's Garden, que é essa fazenda submarina na Itália. Então, ali, na verdade, é um outro conceito ainda, porque vocês viram, a gente apresentou aqui cidades inteiras flutuantes, com estações de agricultura, a gente também tem a maricultura, e aí a gente tem a fazenda flutuante, que tem também esse conceito de produzir comida embaixo d'água. Aí aqui no caso não são algas, aqui no caso são hortaliças, vegetais, pela cultura hidropônica, que também é muito interessante. Então aqui a gente consegue ter essa, né, por causa sabe, gente, quando você brinca, por exemplo, numa piscina ou numa banheira, e você coloca, por exemplo,
um tubo assim na água, ou sei lá, a tampinha do seu shampoo, você coloca, depois você vira e aquilo solta uma bolinha. Aqui é a mesma coisa, né? Você faz por esse vácuo, né? Você coloca esse globo aí embaixo d'água e ali fica com ar. Então, assim, é o mesmo princípio que a gente usa numa banheira, a gente usa aqui nessa fazenda. E aí, com essa estrutura, você consegue cultivar ali dentro. Aqui, se eu não me engano, chega sol até esta profundidade. Então, a gente não precisa de iluminação até ali, porque nessa profundidade chega sol. Porque isso foi uma das perguntas que as pessoas me fizeram da última vez que eu mostrei esse conteúdo. Mas essa fazenda, né, é super interessante, porque você consegue ter ali uma criação de agricultura no fundo, realmente, do mar. E aí a água toda que é utilizada aqui, ela é utilizada também a partir do processo de evaporação da água do mar. Você tem salinização também. Muito, muito interessante. A gente tem outro conceito ainda de agricultura no mar, que são esses navios fazenda. Como é que isso funciona, né? A gente sabe que hoje, muito da comida que a gente come, ela é transportada por navios. Em alguns casos, ela pode ser feita também, no lugar da gente, né, ter uma plantação que está lá no meio do interior, e aí você tem o transporte para levar isso para a região do litoral, e aí depois você tem o transporte para levar em containers a comida dentro de um barco, para chegar em outra região e ainda levar isso para o interior. Muitas vezes você não precisa ter todo esse processo aí do interior, você pode simplesmente ter um navio que leva a comida de uma região costeira para outra. Então, você tem a agricultura acontecendo em cima do próprio navio e não na região lá longe, né? Então, assim, é interessante também esse tipo de abordagem. Esta fazenda aqui foi, na verdade, um projeto piloto que foi realizado em Nova York, né? É uma espécie de um parque, mas que também tinha ali um sistema de agricultura dentro, que era acoplado em navio. Então, você tinha aí essa unidade flutuante, né, da agricultura, também com essa espécie de parque, que era acoplado em um navio, e esse navio levava essa estrutura de vegetais para lá e para cá. O trajeto da comida aí, ele era reduzido, né? Isso foi, gente, esse projeto se chama Smithson Floating Island. Então, é muito interessante. Depois procura aí no Google, vocês vão encontrar. Esse aqui é o projeto idealizado, né? E esse aqui já é o projeto acontecendo. Então, a gente teve, né, tanto um projeto por trás, quanto o projeto depois desenvolvido, que é muito interessante. Então, assim, tem também um artigo científico, gente, que foi publicado sobre esta obra aqui. Então, eu recomendo vocês também que leiam, né, tá no Google Scholar, para entender melhor, né, como é que essas unidades, né, de floating ships e de floating farms in ships, né, pode acontecer. E a gente tem, é claro, gente, unidades flutuantes de arquitetura, de agricultura, olha eu com a arquitetura na boca, né? Unidades flutuantes de agricultura. Como é que isso acontece? Isso aqui, este projeto que eu vou mostrar para vocês, é um projeto muito legal que foi criado pelos arquitetos Cristiana Favretto e Antônio Giriardi, do Studio Mobile, né? Que é um estúdio na Itália, se eu não me engano, eles estão em Milão. Eles, em conjunto com esse cientista, que é o Stefano Mancuso, né, que é um dos autores aí do Revolução das Plantas. Quem não leu, leia, porque esse livro é fantástico. Eu, inclusive, tenho ele aqui em casa, Revolução das Plantas. Então, assim, o Stefano Mancuso traz uma abordagem muito diferente, muito legal das plantas, né? Ele, por ser muito apaixonado por isso, ele está ali na Universidade de Firenze, né, que é em Florença. Ele já vinha há muito tempo trabalhando com isso, falando sobre isso e tal, e um dia, um jantar, ele conheceu esses arquitetos, né, e aí ele já começou a falar sobre as plantas, já ficou muito interessado, e esses arquitetos fizeram a proposta para ele: olha, a gente pode criar um projeto junto. E aí eles começaram a criar este projeto, que é o Jellyfish Barge, né, que é um sistema modular de agricultura que pode ser implementado em zonas aquáticas, tanto no oceano quanto em rios. E aí esse processo de unidade flutuante de agricultura foi trazido por eles para pensar a dessalinização da água,
a produção de alimentos a baixo custo, um custo de montagem bem barato, porque eles queriam que este tipo de projeto fosse implementado em países, por exemplo, na África ou na Ásia, que tem um problema já de contaminação do solo muito grande. Então, essa estrutura era uma estrutura de baixo custo, né, para ser pensada. Ela era uma estrutura também que podia ser construída em qualquer lugar do mundo. Então, independente de onde você estava, você conseguia ali com o manual deles construir esta estrutura. E também tinha aí um sistema de economia circular dentro dessa estrutura aqui, que é o Jellyfish Barge. Então, assim, é uma estrutura basicamente pequena, olha só, ela pode ser, inclusive, acoplada ali, por exemplo, em um porto, para fazer esse descarregamento aí da mercadoria. É muito, muito interessante, né? Esse aqui é o esquema, né, dos arquitetos que eles criaram para mostrar como é que isso era feito. Depois você tinha aqui dentro um processo de reutilização da água, era muito simples, então assim, você tinha tanto o processo da evaporação quanto o processo da reutilização da água dentro dessa estrutura, muito, muito interessante. E aí, na verdade, esse projeto chegou a ser feito, né? Ele chegou a ser apresentado para investidores, só que o Stefano Mancuso e o grupo deles, né, que é o Estúdio Mobile, não conseguiu um investidor para esse projeto. E o que ele alega no livro dele, que é a Revolução das Plantas, é exatamente isso. Muitas vezes a ideia de um cientista ela não está pronta para o mercado, infelizmente, porque o mercado quer saber de o que vai dar lucro em menor tempo, mas não está muito interessado muitas vezes em projetos de longo prazo. Então, assim, gente, ciência precisa estar no mercado, precisa estar no mercado. Cientista também tem que ser empreendedor. A gente também precisa de cientistas empreendedores, a gente precisa de cientistas trazendo soluções para os produtos que a gente usa, porque senão até quando que a gente vai deixar o mercado, que são onde as coisas realmente acontecem, na mão de pessoas que não entendem, na mão de pessoas que colocam produtos poluentes na mão dos outros. Então, assim, não vamos deixar esses lugares ocupados por todas as pessoas assim. Vamos ocupar também este lugar com as nossas soluções sustentáveis, que são feitas com anos de estudo. Vocês entendem porque é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo e ciência ao mesmo tempo? É por isso, né? Porque a gente pode ter uma unidade como essa aqui que produz mais barato, mas que não tem interesse do mercado. Que interessante, né? Assim como a gente tem as algas que também tem um potencial muito mais interessante do que destruir a Amazônia. Então, assim, gente, é muito, muito, muito importante quando a gente fala sobre isso e quando a gente incentiva também empreendedorismo dentro de um mestrado, dentro de alguém, de um lugar onde a pessoa está fazendo um doutorado, um PhD, porque é importante trazer essas pessoas que têm as soluções na academia para o mercado. E agora nós vamos fazer uma reflexão de toda esta aula que a gente teve, falar um pouco sobre os impactos positivos e os impactos negativos que a agricultura no oceano trazem. Impactos positivos, né? É um lugar para a gente trazer economia circular, é um lugar para a gente criar soluções para a ocupação do solo terrestre, que muitas vezes é feita de forma errada, é uma solução para a gente trazer comida com baixo impacto, se essas estruturas forem bem feitas, e é um lugar para a gente também ter tudo em um espaço só. Você consegue produzir biocombustível, você consegue dessalinizar a água e você consegue produzir comida em um espaço muito reduzido. Impactos negativos, né, disso tudo são eutrofização, porque pode acontecer, outras fontes de poluição, né, porque, querendo ou não, é uma estrutura a mais em cima da água, o oceano já está sobrecarregado, os rios também, então pode ser que impacte negativamente se não for bem feito. O oceano ainda é um lugar desconhecido, então assim, se a gente começar a colocar muita coisa lá, a gente não está, muitas vezes, sabendo que impacto que a gente vai trazer para esse lugar. Quando a gente não sabe, a gente tem que ter cuidado com o que a gente coloca. Impactos da instalação desses lugares, né? Então você pensa, uma cidade submarina, uma agricultura submarina, tem o impacto da instalação. Tudo isso a gente precisa do impact assessment, né? Desse estudo para a gente entender o impacto que a gente gera ali. E é claro, gente, a gente tem o problema aí quando a gente tem, por exemplo, antibióticos, pesticidas que são colocados na água ou nos animais, que podem também causar um impacto negativo no ambiente. Claro que quando a gente fala de um lugar sustentável, a ideia é reduzir tudo isso ao máximo, né? E potencializar ali o impacto positivo de uma instalação como essa. Mas, para a gente fechar aqui a nossa discussão, é para a gente pensar no quê, né? Esse futuro da agricultura no oceano, esse futuro do oceano, ele é para quem? Ele é só para profissionais que trabalham
aliás, né, ele é para quais profissionais, né, gente? Ele é para todos os profissionais. Os profissionais do oceano, como eu mostrei para vocês aqui, quem é que trabalha nisso, gente? Pelo amor de Deus, para criar uma estrutura como essa, a gente precisa de designer, a gente precisa de arquiteto, a gente precisa de biólogo, a gente precisa de cientista, a gente precisa de quem entende de salinização da água, ou seja, um técnico nisso. A gente precisa de alguém que saiba de leis marítimas para poder fazer isso ser aprovado, de advogados. A gente precisa de pessoas que dirijam esse tipo de estrutura. A gente precisa de quem trabalha, por exemplo, um técnico em agricultura. Olha só, designers, arquitetos, relações internacionais, políticos. Então, assim, gente, todo mundo trabalha pelo oceano. Vocês estão vendo que não é trabalho para uma ou duas profissões, é trabalho para muitas e muitas profissões. O oceano é um lugar multidisciplinar. Então, assim, esse futuro do oceano é para quem? É para todos os profissionais. E é para os profissionais que têm a cabeça multidisciplinar. Porque cada vez mais a gente vai ter que pensar em ideias multidisciplinares. Se eu não tenho todas as respostas hoje, eu vou precisar de um outro profissional da oceanografia, da biologia, da engenharia, da ciência de dados, para me ajudar. Porque não tem como mais fazer as coisas sozinhos. Então, assim, arquitetos, urbanistas, designers, agrônomos, oceanógrafo, biólogo, relações internacionais, artista, comunicador, gestor público, todo mundo tem que trabalhar pelo oceano. E dentro desse contexto todo, a gente tem uma profissão do futuro que é muito importante, que é o planejamento do espaço marítimo. Gente, eu falo tanto que eu até tuço. Que é o planejamento do espaço marítimo. Então, o planejador marítimo, que é essa pessoa que vai conseguir olhar para esse ambiente do oceano e entender onde é que tem impacto, onde é que eu vou poder construir, onde é que eu vou conseguir criar uma licença, etc., vai ser o planejador marítimo. Então, planejamento espacial marítimo também é uma das profissões do futuro que vai atuar em tudo isso aqui que a gente está conversando. E, gente, fontes para esse projeto, tá tudo aqui. Essa foi, eu acho, um dos estudos mais profundos, assim, que eu fiz aqui no Ocean Immersion, dentro dessas nossas aulas do Ocean Lab Academy. Estou muito contente de trazer esse assunto aqui, gente, para vocês em profundidade, porque vocês imaginam que uma coisa é a gente criar um conteúdo ali para o Instagram e trazer as fazendas no fundo do mar, tá. Outra coisa é a gente ter uma aula sobre isso, porque realmente é uma experiência aqui para a gente poder aprofundar. Então, é muito legal falar disso com vocês. E, pessoal, vamos ficando por aqui. Essa é a nossa quinta aula. Eu estou muito feliz de conversar com vocês hoje, de trazer esse tema aqui em primeira mão. Fiquem com a gente semana que vem. Vamos ter aula aqui sobre cidades no fundo do mar. Daqui uns dias temos uma aula também com a Samara, da Lumier. A Samara, ela tem aí um trabalho muito legal com recursos genéticos do oceano, então a gente vai poder aprender um pouco mais sobre isso. E eu vou ficando por aqui, pessoal. Muitíssimo obrigada pela atenção de vocês até agora, quem ficou até aqui com a gente. Um beijo e se inscrevam na nossa aula da semana que vem. Tchau, tchau.